Olá, dando continuidade então aos nossos estudos, a nossa pesquisa sobre o mundo no século XX. Nós acabamos de estudar a Primeira Guerra Mundial, as consequências da Primeira Guerra Mundial, a miséria que a guerra trouxe para quase todos os países da Europa. Os Estados Unidos saem bastante vencedores desse conflito, porque Estados Unidos tem muito dinheiro para comprar, tem dinheiro para vender, tem dinheiro para emprestar. Então hoje nós vamos ver como essa situação vai aumentando a riqueza dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo vai provocar a crise dos Estados Unidos e do sistema financeiro internacional, sistema baseado no capitalismo. Então a gente pode dizer que foi um grande tombo no capitalismo mundial. Menos para a Rússia, porque a Rússia não adotou o capitalismo, a Rússia decidiu, depois da União Soviética, se decidiu pelo socialismo. Então ela não foi atingida por esta grande crise que assolou todo mundo, inclusive o Brasil. É chamada de crise de 1929 ou simplesmente a Grande Depressão. E foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920 e marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e a especulação financeira. Superprodução, portanto, de produtos, você tem muito produto, não tem para quem vender, e aí você faz uma especulação com o dinheiro. É o ingrediente propício para a crise. Antes da crise de 1929 estourar, os Estados Unidos já ocupavam o posto da maior economia do mundo, como já falamos em outra situação, quando os Estados Unidos se enriquecem às custas, então, da Primeira Guerra. E antes, então, da Primeira Guerra, até antes da Primeira Guerra, a economia americana já possuía índices que comprovavam a sua supremacia mundial. E os eventos de guerra só acentuaram a posição de potência econômica internacional dos Estados Unidos. Em virtude do rápido crescimento da economia americana após a guerra, a década de 1920 foi um período de grande euforia econômica, o qual ficou conhecido como os loucos anos 20. Esse momento da história americana ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo e principalmente pelo consumo de mercadorias disponíveis nos Estados Unidos, consolidando aquilo que foi conhecido como American Way of Life, ou estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. As mercadorias feitas no mundo, 42% pertenciam só aos Estados Unidos. Imaginem isso, quase a metade de toda a produção mundial era produzida pelos Estados Unidos. A nação também era a maior credora do mundo. Significa, ela tinha muito dinheiro para emprestar e realmente emprestava vultosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução por causa daquele assolamento, aquele desespero da Primeira Guerra Mundial. No quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por comprar 40% dos produtos vendidos pelas maiores nações comerciais do mundo. 40% dos produtos produzidos no mundo inteiro eram consumidos nos Estados Unidos. Essa euforia econômica se refletia na população e a partir de um consumismo acelerado, levando as pessoas a comprarem carros, artigos eletrodomésticos de uma maneira assim desenfreada. Esse consumismo se ancorava em parte na expansão de crédito.
o governo tinha dinheiro para emprestar, as empresas tinham dinheiro, os bancos tinham dinheiro para emprestar, e o povo emprestava mesmo. O povo pegava muito dinheiro emprestado, com juros baixos, então eles podiam comprar o que eles quisessem. Então não tinha nenhuma intervenção, nenhuma regra, simplesmente as pessoas iam emprestando dinheiro. A expansão do crédito também cumpria importante papel no financiamento de diferentes atividades econômicas. Com esse quadro, os Estados Unidos viviam um momento de pleno emprego e rápido crescimento industrial. Vejam que entre 1923 e 1929, os Estados Unidos possuíam uma taxa média de desemprego de apenas 4%. E a produção de automóveis no país aumentou 33%. O número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10%. E o faturamento do comércio quintuplicou, aumentou 5 vezes mais. Então era um boom econômico, era chamado de boom econômico. E por causa desse boom econômico e da onda de euforia, as pessoas começaram a aplicar dinheiro, né? A investir dinheiro nas bolsas de valores, dando início então a uma especulação monetária. Durante a década de 1920, os investimentos nas ações das empresas da Bolsa de Valores de Nova York tiveram saltos enormes. O sentido de especulação financeira aqui está relacionado com pessoas que compravam ações na bolsa, esperando que elas se valorizassem. Então eles compram ações, essas ações têm um aumento, elas se valorizam, aí então eles pegam essas ações e revendem, aproveitando o alto preço. E esse processo fazia com que os valores das ações aumentassem, porque havia muitos compradores, muita gente querendo comprar ações, e criava então uma falsa sensação de prosperidade. A continuidade desse falso cenário de prosperidade financeira e a superprodução resultaram na quebra da economia americana. E vamos falar um pouco então sobre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que fez com que as bolsas do mundo inteiro também se quebrassem e mergulhasse todos os países numa grande crise. Toda essa prosperidade estava amparada em bases extremamente frágeis. O crédito desregulado e o crescimento da especulação financeira criaram uma bolha de falsa prosperidade que estava à beira do precipício. A sociedade se tornou incapaz de perceber o que estava prestes a acontecer. A questão salarial é muito importante para entendermos uma das facetas da crise, a superprodução. Na década de 1920, a indústria dos Estados Unidos se expandiu e a produtividade do trabalhador aumentou. Então vejam, a indústria começa a crescer bastante e o trabalhador começa a produzir bastante. Esse aumento da produção, no entanto, não foi acompanhado pelo aumento dos salários. Os salários permaneceram estagnados. Como é que as pessoas vão comprar se o salário não aumenta? Assim, o mercado não tem condições de absorver a quantidade de mercadorias que são produzidas. Nem o mercado americano, nem os outros países conseguem absorver essas mercadorias. E isso abalou a esperança de rápida prosperidade de muitos que tinham ações nas maiores empresas americanas. Então milhares de pessoas resolveram vender as suas ações no dia 24 de outubro de 1929. Parece que foi uma coisa ensaiada. No dia 24 de outubro, todo mundo quis vender as suas ações, no que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, o que deixou o mercado em pânico. Essa situação se estendeu por dias e na segunda, dia 28, mais 33 milhões de ações foram colocadas à venda. Imediatamente o valor das ações então despenca, que se tem todo mundo está vendendo ações, o valor das ações
vai lá para baixo, né? E o que acontece? Bilhões de dólares desaparecem. Bilhões de dólares desaparecem. A economia americana quebrou. Quais as consequências da crise de 29? Os efeitos da crise para os Estados Unidos foram imediatamente sentidos e se espalharam para o país todo como uma onda, como um dominó. O período mais crítico foi de 1929 a 1933. Logo após, os efeitos da crise foram se enfraquecendo, e principalmente por causa da intervenção do Estado na economia com um pacote econômico chamado New Deal, que traduzido em português, Novo Acordo. Então eu vou falar aqui de alguns dados que evidenciam o impacto da crise na economia dos Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos caiu aproximadamente 50%. 50% caiu o PIB, que é a riqueza, o PIB é a riqueza somada de todas as atividades econômicas de um país. Isso caiu 50%. O desemprego disparou e alcançou 27%, era 4% antes da crise. As importações caíram 70%. E as exportações, 50%. Diminuíram em 90% os empréstimos internacionais. A produção industrial caiu no mínimo 1/3. A produção de automóveis foi reduzida em 50%. O salário médio na indústria caiu 50%. E a falência de milhares de empresas e de bancos. Milhares de pessoas perderam instantaneamente todo o seu patrimônio, uma vez que esse patrimônio estava investido em valores de especulação que haviam desaparecido com a quebra da bolsa. Os efeitos da crise se espalharam pelo mundo, por isso a economia de diversos países entrou em recessão. E o desemprego disparou o mundo afora. A situação era tão crítica que o desemprego alcançou níveis altíssimos nesses países. A Grã-Bretanha, 23% de desemprego. Bélgica, 23%. Suécia, 24%. Áustria, 29%. Noruega, 31%. Dinamarca, 32%. Alemanha, 44%. A maioria desses países teve dificuldades em reduzir esses índices mesmo depois de 1933, quando a crise já estava terminando. Vale dizer também que esses dados não nos dão uma pista do motivo pelo qual o fascismo, as ideias fascistas, as ideias de extrema direita tiveram tanta repercussão nos quadros políticos da Europa durante a década de 1930, como nós veremos nos próximos capítulos desta história. Eu te vejo lá. Até lá.